Olá, boa noite. Continuando então a nossa matéria, o diagrama de Bruckner, nós estudamos na última aula. Ele tem a finalidade aí de definir a origem e o destino dos solos, rochas envolvidas na terraplenagem. Também vimos que indicar o volume dos materiais solos e rochas, indicar as distâncias médias de transporte DMT dos materiais movimentados, tá? Depois também nós vimos, só fazer uma recapitulação, né? Nós temos dois eixos. No eixo das abscissas, então, estarão representados o estaqueamento da estrada, e no eixo das ordenadas nós teremos representado então os volumes acumulados para cada seção transversal, que seria esta representação aqui. Então nós teremos dois eixos. No eixo das abscissas, então, estarão representadas as estacas. Então, estaca 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E no eixo aqui das ordenadas estarão representados quem? Os volumes, metro cúbico. Tá? Então, temos dois eixos, estacas e volumes. Ela vai ter essa representação. Então, nós temos aqui nesse exemplo, então nós temos aqui o eixo das abscissas, representado pelas estacas, e nesse outro eixo aqui nós temos as ordenadas. E aí, como já comentei, aqui nesse eixo estarão as estacas, e nesse outro eixo das ordenadas nós teremos quem? Os volumes acumulados, ok? Vale reforçar, como já deixei bem claro em sala de aula, não confundir perfil longitudinal do terreno com o diagrama de massa, tá? Então, o perfil, ele representa a topografia do terreno, tá ok? Então, altitudes e estacas, e o diagrama de massa, ele vai sempre representar volume. Então, ascendentes, a onda vai representar volume de corte. Então, nós temos aqui volumes de corte, metros cúbicos, e rampas descendentes, nós teremos então volume de aterro. Então, tá aqui, ó. Então, nós temos, neste exemplo, nós temos um trecho com volume de aterro, representado aí na cor verde, e dois trechos de corte. Então, corte também, e a cor verde aqui nós temos o aterro. Ok? Só para reforçar o que nós estudamos em sala de aula, tá ok? Vamos lá. Continuando então, as propriedades, a gente tem aí o diagrama de massa não é um perfil, que eu acabei de comentar, né? Então, a forma de diagrama de massa não tem nenhuma relação com a topografia. Também nós temos aí a inclinação elevadas no diagrama representam grandes movimentos de terra. Trechos ascendentes do diagrama corresponde a corte, que é o que eu comentei, que estão representados nesse perfil aqui na cor azul. Trechos também da rampa descendente do diagrama correspondente a um trecho de aterro, representado nesse diagrama na cor verde, tá? Tudo isso já foi, acho que, bem esclarecido em sala, tá? É mais para algum colega que acabou perdendo essa explicação, e estou só fazendo recapitular, né, esse conteúdo. A diferença, então, da ordenada entre dois pontos do diagrama mede volume. Então, nós temos aqui, se o eixo das ordenadas representa o volume, então, qualquer posição que eu tirar um delta, qualquer delta aqui, no eixo das
ordenadas, eu terei o que? O volume em metro cúbico. Não importa a posição, sempre de um ponto até outro determinado ponto, essa diferença vai representar um volume de corte ao longo do nosso projeto do eixo, tá ok? Continuando aqui, então, o ponto extremos do diagrama corresponde ao ponto de passagem. Então, se eu tenho uma onda no diagrama de massa que forma mais ou menos esse percurso, então, nesse diagrama aqui, eu tenho a seguinte representação: o ponto de passagem é exatamente onde tem a alteração, a mudança de rampa ascendente para a rampa descendente. Então, rampas ascendentes estão aqui representadas na cor azul, está aqui, então isso representa corte. Rampas ascendentes também vão representar corte, e a rampa descendente na cor verde aqui, ela vai representar aterro, tá? O ponto de passagem é exatamente o ponto onde eu tenho a transição de uma rampa para outra. Então, este ponto aqui na onda, ele representa ponto de passagem. Então, nós temos aqui um ponto de passagem. Tá ok? Então, essa transição é exatamente onde termina o corte e começa o nosso aterro. Então, eu tenho um ponto de máxima, o máximo, que são os pontos que estão localizados acima, tá, da minha linha de compensação. A minha linha de compensação, ela está representada aqui, linha de compensação. Então, ela está representada exatamente neste exemplo aqui, na minha abscissa das estacas, tá? Então, se eu tenho um corte que é a minha rampa ascendente, esse corte ele vai ser utilizado para aterrar a minha rampa descendente. Então, representado aqui. Então, aqui eu tenho uma área de corte. Então, tem um volume metro cúbico de corte. E aqui eu tenho um volume metro cúbico de aterro. Então, aterro, aterro. Deixa eu só corrigir aqui. Aterro metro cúbico. Como o próprio nome diz, aqui eu tenho uma linha de compensação que está representada na cor azul. Essa linha de compensação corresponde ao mesmo volume. Quando eu olho aqui na minha ordenada, o mesmo volume metro cúbico de corte também representa o mesmo volume de aterro. Eu tenho um trecho em compensação, corte com aterro. Então, qualquer horizontal traçada sobre o diagrama determina um trecho de volume compensado, tá? Então, volume de corte é igual ao volume de aterro corrigido. Continuando aqui, nós temos aqui então a posição da onda do diagrama em relação à linha de compensação, indica a direção do movimento de terra. Então, como eu expliquei aqui nesse gráfico, à direita, este volume de corte será no sentido do estaqueamento, porque a onda está acima da linha de compensação, diferente do que acontece aqui, quando ela está localizado abaixo da linha de compensação, rampa ascendente. Então, eu tenho um trecho aqui de corte, está abaixo da minha linha de compensação. Então, esse volume de corte, ele será no sentido oposto ao estaqueamento. Então, este corte será utilizado no sentido contrário e será utilizado para aterrar esse trecho. Ok?
Então, áreas compreendidas entre a curva de Bruckner e a linha de compensação mede o momento de transporte da distribuição considerada, tá? A distância média de transporte eu vou deixar para explicar logo na sequência, após a gente resolver o exercício 2. O primeiro exercício nós resolvemos junto em sala, tá ok? Que foi esse daqui. Nós resolvemos junto ele em sala, inclusive desenhamos o diagrama, explicamos cada detalhe dele, item por item, e deixei 2 atividades aí para vocês desenvolverem em casa, sendo essa a segunda, e depois nós temos uma terceira ou um terceiro exercício, tá? Esse exercício aqui, só para a gente então continuar, nós vamos aqui, ó, eu estou mudando a página aqui do lado direito. Então, deixa eu só trocar de página para a gente começar a resolver. Então, os cálculos